fazendo o sincronismo virtual e parcialmente real do carro. Você tem lá o Ranktech com canal 1. A gente está espetado lá no sensor de rotação. Enxerga bem, mas ele está lá. Está espetado lá no sensor de rotação. Canal 2, sensor de fase. Canal 3, transdutor de vácuo da admissão. Pego através da purga do canister. E o sinal 4 no trigger. Vai ser colocado no trigger da bobina 1, para poder identificar o PMS do cilindro 1, em substituição ao transdutor de compressão, né? Quem não tem cão se vira com gato. Então, e aqui está o PC. Essa é a configuração. Então, aí aqui a gente faz o seguinte: 19 não é 20. Aqui no Gol G3 Flex 2005, motor EA111, a roda fônica do Gol, ele tem o seu PMS no dente 14, né? E isso no CKP. Agora no CMP, que é o sensor de fase, ele está relacionado à rampa de subida do dentão, porque o sensor de fase ele tem 3 dentes, um grande e 2 pequenos. Então no primeiro grande, na rampa de subida, você tem o PMS do dente 14 da roda fônica. E isso também relacionado ao sensor o transdutor de vácuo na admissão, ele tem que pegar exatamente aqui entre o meio, né? Esse meio aqui é que tem que ter o PMS exatamente no meio dessa rampa de subida aqui do transdutor de vácuo na admissão, que foi colocado, o transdutor de vácuo na admissão ele foi colocado na saída do canister, né? Na entrada, basicamente na entrada do canister, que foi a parte do vácuo que eu peguei. Então, nós vamos contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Você vê que o 14 pega exatamente aqui, ó. Tá no PMS do ponto morto superior do primeiro cilindro e ele está exatamente no flanco de subida do dentão, corroborando que esse carro aqui está em perfeito sincronismo. A gente pode ver aqui. A gente pode dar algumas voltas, né, no motor. Aí a gente vê o primeiro dentão, a gente conta de baixo para cima. Agora a gente vê os 2 dentes pequenos no sensor de fase, canal azul, canal 2. Aí a gente vê uma volta ali, 360 já se foi, da roda fônica. Aí a gente vê o 720. Exatamente, ó, se dando na mesma situação. Ou seja, sem precisar desmontar o carro, nós já temos o sincronismo perfeito do carro. E a gente consegue analisar tanto o sincronismo virtual e parcialmente, por que não, o real. Porque quando a gente tem um transdutor de vácuo na admissão, a gente consegue enxergar que o PMS está se dando quase na metade da onda. Vou diminuir, vou descer um pouquinho aqui, ó. Você vê, ó, quase na metade da onda aqui, né? A gente consegue enxergar este PMS. Agora vamos enxergar outros aspectos interessantes. Agora a gente vai fazer o seguinte.
Vamos colocar o trag no quarto cilindro para a gente poder contar a válvula de admissão e a válvula de escape. Vamos fazer uma nova contagem aqui. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Basicamente também no 14 da roda fônica, só que na segunda volta do virabrequim, né? A gente vê que ele está no segundo dentinho. Dá para ver claramente isso, mas isso daqui não é o foco nesse sentido aqui, porque a gente já fez a contagem nesse sentido. A gente está fazendo a contagem agora, a gente está vendo o PMS que está no quarto cilindro. Então isso aqui significa que a válvula de escape do primeiro cilindro. Válvula de escape do primeiro, 1, 3, 4, 2. Vamos fazer uma análise melhor aqui. 1, a de escape, 1, 3, 4, 2. Né? E aqui a gente tem a 2, a de admissão, 2, 1, 3, 4. Né? Que a gente tem esses picos aqui. A gente vê que o vácuo do primeiro cilindro está normal, o vácuo do 3 não está tão bom, o do 4 também não está tão bom e o vácuo do 2 está normal. Ou seja, o cilindro 1 e o cilindro 2 estão normais, só que o vácuo do 3 e do 4 não estão perfeitos. Não obstante isso, o carro está funcionando perfeitamente. Só que tem esse detalhe aqui do vácuo, que a gente sabe que tem um detalhe aqui no vácuo que só o osciloscópio consegue pegar. O 3 e o 4, correto? Então esse daqui é a análise. Você vê que aqui o PMS está caindo aqui, correto? Se a gente tivesse um trajetório de compressão, a gente veria com mais perfeição. Não está fora, né? Mas seria uma análise mais perfeita. A gente pode ver as outras voltas do virabrequim. Outras voltas do motor, perdão. Aqui a gente tem uma aquisição maior. Pode observar com maior acuidade. Então vamos ver as outras voltas do motor para ver se ele continua mantendo essa situação. Vamos lá. Cilindro 1 e 2, o vácuo, você vê que permanece normal. Agora você vê que nessa segunda volta aqui, vê ó, o 3 e o 4. O 3 e o 4 com o menor vácuo. Outra análise interessante que a gente pode fazer é a análise do comando de válvula. Existem certos carros que eles têm o comando de válvula oco. Então, no caso do Onix, é muito conhecido que às vezes o comando de válvula ele torce, impedindo o sincronismo do carro em perfeição. Então, às vezes você troca cabo, vela, bobina, troca um monte de coisa e o problema é o eixo do comando. Mas por que se o mecânico troca esses itens e ele não enxerga logo o problema? Por causa que é muito mais barato você trocar vela, cabo, vela e bobina. Mas com esse aparelho você não tem erro, você consegue enxergar claramente. Como é que a gente faz esse teste? Para saber se o eixo de comando do comando de válvula ele não está torcido. É muito simples, você vem aqui, coloca aqui ó, na pontinha, mais ou menos. E aí a gente vai contar da válvula de escapamento até a outra válvula de escapamento. Essa aqui, ó, por exemplo, o pico dessa aqui deve ser mais ou menos aqui. Aí a gente vê aqui embaixo 34,8 milissegundos. 34,8 milissegundos distância de válvula de escapamento 1 para a válvula de escapamento 3.
34,6 milissegundos da válvula 3 para a válvula 4. 34,6 milissegundos. E 36,2 milissegundos da válvula 4 para a válvula 2, né? Tem uma pequena diferença, mas não é uma diferença tão absurda, apesar de eu estar também utilizando a aquisição mais alta para poder abranger mais, eu vou até colocar numa aquisição melhor para poder verificar isso. Quando a gente aumenta o tempo de aquisição, fica um quadro melhor para você observar. Você consegue enxergar várias voltas no virabequim, mas ao mesmo tempo você perde um pouco da precisão. Então a gente coloca numa aquisição menor para a gente ver. Agora sim vamos ver com mais precisão a diferença de uma para outra válvula de escapamento. 1 a 3. Deu 34,4 milissegundos. 34,4 milissegundos. Três a 4. Ah, 34. 34,8 milissegundos. Ou seja, diferença quase mínima. Quase nada. Não tem diferença aqui, né? Da 4 agora para 2. Válvula de escapamento. Trinta e quatro vírgula oito milissegundos. 35,8 milissegundos. Ou seja, com essa análise você consegue constatar que o eixo de comando não foi torcido. Obviamente que esse carro, sendo um Gol G3 Flex 2005, motor EA111, eu creio que ele não tem um eixo de comando oco. Ele tem um eixo de comando normal. Mas existem muitos carros no mercado atualmente que tem esse tipo de eixo de comando. Então isso daqui é uma análise fundamental para poder saber se o problema do carro está relacionado ao eixo de comando das válvulas. Correto? Então esse daqui que é a análise, vamos fechar por aqui.